Fala galera, tudo bem com vocês? Saudações tricolores. O vídeo de hoje, com essa gripe toda que eu estou passando aqui, é para fazer uma homenagem a um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Nesse dia 12 de novembro, completaria 70 anos um ícone da história do Flusão. É sobre isso o vídeo de hoje. Antes, obviamente, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seu amigo tricolor, comente aqui, né, o que esse personagem faz você lembrar. Aperta o sininho, aperta ali o badalo do Alê para receber as notificações e desculpem a voz e o cansaço, porque a gripe realmente está muito forte, mas eu não poderia deixar de fazer um vídeo em homenagem aos 70 anos de Benedito Assis da Silva, o Carrasco, o Assis, o camisa 10, né, do tricampeonato de 83, 84, 85 e do Campeonato Brasileiro de 1984. Quem me conhece sabe que meu primeiro ídolo no Fluminense foi o Edinho, o zagueiro Edinho, que era um monstro na zaga e nos deu o campeonato de 1980, o Campeonato Carioca de 1980. Mas o time de 83, 84, 85 trouxe vários ídolos para mim. Paulo Vitor, Ricardo, Delei, Romerito e Assis. Assis, o Carrasco, que me fez xingar meu pai pela primeira vez. Eu já contei isso aqui no episódio do Sextou, né, naquele jogo sensacional do dia 11 de dezembro de 1983, né, quando ele faz o gol aos 45 minutos e 30 segundos, como eternizou o grande Jorge Cury. E meu pai que queria ir embora antes e eu não quis ir, eu disse que ia a pé do Maracanã para Tomás Coelho, onde eu morava na época. E ele ficou, e quando saiu o gol eu xinguei de tudo quanto foi nome, ele ficou até assustado porque eu nunca tive essa reação. E foi o gol do título, óbvio, teve Flamengo e Bangu depois, mas isso é história. O gol do título foi do Assis aos 45 minutos e 30 segundos em 1983. Assis nasceu em São Paulo, capital, no dia 12 de novembro de 1952. Né? Ele é paulistano, na verdade, e começou a sua carreira em 1972, aos 20 anos, jogando na Francana. Eu vou ler aqui a relação dos clubes. Depois da Francana ele jogou no São José, no Inter de Limeira, voltou para a Francana, jogou no São Paulo, jogou no Colorado, no Internacional de Porto Alegre, e aí foi para o Atlético Paranaense, onde ele, junto com o Washington, era o início do Casal 20, fizeram um grandíssimo campeonato brasileiro e só foram eliminados pelo Flamengo, que viria a ser campeão naquele ano de 1983. E aí o Fluminense foi atrás do Washington, na verdade, e o Assis veio como contrapeso. Né? O Atlético negociava os dois, o Fluminense foi lá, tá bom, então eu quero os dois, e trouxe Assis e o Washington, mas o Assis veio de contrapeso do Washington para a montagem daquele time histórico, né, da primeira metade ali da década de 80. Né? E o Assis estreou no dia 2 de julho, sim, esse dia desgraçado desde 2008, né, foi o dia que marcou a estreia do Assis, né, estreando em São Januário contra o São Cristóvão. O São Cristóvão que montou um time de veteranos, né, o Jaime, que foi treinador do Flamengo, tinha o Jairzinho, tinha Rodrigues Neto, era técnico, eu não lembro se ele também jogava, mas ele era o técnico. Enfim, era um monte de ex-jogador, né, bom no tempo deles, bons no tempo deles, que montaram o time do São Cristóvão. E o Fluminense foi lá e meteu 3-0, sem brincar com o São Cristóvão. Foram 2 gols do Delei e 1 gol do Washington. O primeiro gol do Assis se deu no dia 31 de julho de 1983, no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda. Vitória do Fluminense por 3-1. Assis fez o primeiro gol com 1 minuto de jogo e fez o segundo gol lá próximo dos 40 minutos do primeiro tempo, e Leomir fechou o placar próximo aos 40 minutos do segundo tempo. O Assis no total fez 55 gols com a camisa do Fluminense, mas 2 em especial, eu diria 3 em especial, são muito marcantes para mim. Né? Poderia até aumentar para 5, né? Contar os 2 gols dele da Taça Guanabara de 1983, no último jogo, era turno corrido, né, a Taça Guanabara. O último jogo calhou que era o líder contra o vice-líder, Fluminense e América, e o Fluminense bastava o empate, mas o Assis foi lá e fez 2 gols aos 6 e aos 39 do primeiro tempo, diante de 79 mil pessoas, e o Fluminense ganhou por 2-0 e levantou a Taça Guanabara daquele ano. Mas além desses 2 gols da Taça Guanabara, que naquela época era muito importante, porque dava uma vaga na final do campeonato, evidentemente o gol aos 45 e 30
da etapa final contra o Flamengo, no dia 11 de dezembro de 83, é talvez o gol mais importante da história do Assis no Fluminense, dos 55 gols que ele marcou. Mas no ano seguinte ele repetiu a dose, aos 30 minutos do segundo tempo, como diria José Carlos Araújo, o Fidjol ficou paradão, com a cabeçada monumental do Assis, num cruzamento com a mão do Aldo, como cruzava o Aldo, e o Assis de cabeça aos 30 minutos do segundo tempo, com 150 mil pessoas no Maracanã, naquele Fla-Flu, decretava o bicampeonato do Fluminense. E o Assis, nesse campeonato de 84, ele ainda fizera um gol antes, né, muitíssimo importante. O Fluminense perdeu a Taça Guanabara para o Flamengo, né, com o gol do Adílio, foi 1-0 o Flamengo na Taça Guanabara. Na Taça Rio, o Fluminense tomou a virada do Vasco e tomou a virada do Botafogo, né, e ficou muito distante da classificação para o triangular final. Já tinha perdido a Taça Guanabara, não tinha condições de ganhar a Taça Rio. A única chance que o Fluminense tinha era um empate do Flamengo no Maracanã. Agora não me lembro se era Volta Redonda ou Campo Grande, acho que Campo Grande, né, ou empate ou derrota do Flamengo, porque senão o Flamengo faria mais pontos na soma dos 2 turnos que o Fluminense estaria eliminado do campeonato e a final seria entre Flamengo e Vasco. E a zicação, o secador deu resultado. O jogo foi empatado, se eu não me engano, em 1-1. E no jogo seguinte, na rodada seguinte, era um Fla-Flu. E o Fluminense precisava vencer para chegar à final. E o Assis fez um dos gols, o Washington fez o outro, na vitória de 2-1 sobre o Flamengo. E aí avançou para as finais do campeonato. O primeiro jogo contra o Vasco, né, 2-0 Fluminense, gols do Romerito e do Paulinho, né, ambos os gols no segundo tempo. E depois a grande final contra o Flamengo com esse gol do Assis aos 30 do segundo tempo, no cruzamento perfeito do Aldo, né, decretando o bicampeonato carioca para o Fluminense. Foi uma apoteose, foi uma coisa espetacular aquele dia no Rio de Janeiro. Né, posteriormente veio o tricampeonato, antes disso, né, o Campeonato Brasileiro, quando o Assis faz um gol importantíssimo, que foi o primeiro da vitória contra o Corinthians, no final do primeiro tempo, lá no Morumbi, né, um cruzamento perfeito com a mão do Romerito, ele tocou de cabeça e venceu o goleiro Carlos. No segundo tempo, o Tato fez o segundo gol numa jogada sensacional do Washington pela direita, né, a bola foi chutada, o Carlos deu rebote, o Tato entrou meio prensado, mas botou a bola no fundo do barbante. Aí depois empatamos em 0-0 na volta, ganhamos do Vasco com o gol do Romerito no primeiro jogo da final, e no segundo jogo da final, uma daquelas covardias do futebol, o Assis ia fazendo um golaço sensacional, a bola passou raspando a trave e não entrou. Era o gol que consagraria, já consagrado, mas consagraria ainda mais o nosso querido Assis. Né? O Assis jogou no Fluminense até 1987. O último gol do Assis, em 1987, foi marcado contra o Atlético Mineiro. Né? Eu não sei a data exatamente, mas é outubro de 87, né, na derrota por 3-1 contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Né, e a última partida dele foi na vitória de 2-0 contra o Vasco, se eu não me engano, 2 gols do Romerito, um golaço espetacular também na Copa União. Foi a última partida do Assis pelo Fluminense. Né. Depois que o Assis saiu do Fluminense, ele ainda voltou para o Atlético Paranaense, jogou no Pinheiros do Paraná, Paysandu, Paraná Clube, e terminou no Atlético Paranaense e viveu o resto da sua vida no Paraná, mas também sempre indo ao Rio de Janeiro, sempre participando, né, de eventos, trabalhou no Fluminense, né, até a sua morte no dia 6 de julho de 2014, poucos dias depois da morte da outra personagem do Casal 20, o Washington. Foram 2 perdas consecutivas, próximas uma da outra, que nós jamais esqueceremos. Então, onde quer que o Assis esteja, né, receba o meu muito obrigado por tudo, por todos os gols, por todas as alegrias, por essa emoção, né, que eu estou sentindo, e dizer que a torcida do Fluminense te ama muito e que recordar é viver. Assis acabou com vocês. Isso sempre vai estar no nosso coração. Um grande beijo, Assis. Um grande abraço. Obrigado por tudo.